E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar uma estratégia de estudo que eu vou bolar para essa reta final do concurso da Embrapa. Eu ordenei aqui as últimas provas do Sebrasp português de 2022 e 2025 e o sistema do TEC aqui deu para mim essa ordem de relevância. Então a gente vai focar aqui nesses primeiros assuntos: interpretação, reescrita, coerência, pontuação, concordância, conjunção, tipologia, conjugação, crase. Vamos concentrar aqui e tentar se antecipar na prova e, de repente, acertar, estudar o que vai cair, tá? Montei esse caderno, estou fazendo, então vou fazer vários vídeos resolvendo as questões mais cobradas de todas as disciplinas. Se a gente olhar aqui na nossa tabelinha, a gente tem 7 disciplinas, né? 40 questões básicas, 30 complementar, 30 específica. Vou tentar passar bem rápido por tudo, só para a gente ter aquela noção do que está sendo cobrado. Então a gente vai ter que saber reescrita, coerência, pontuação, concordância. Eu comecei aqui pelas primeiras, a reescrita de frases, tá? O que que eu vi que a banca cobrou? Ela perguntou aqui, ó. Eu vou até abrir aqui. Ela é limpa, sem a resposta. Ela fala assim, ó. Se pode botar um ponto, né? Depois aqui do 2023 e vai ficar tudo certo. Colocando aqui o compartilhando depois. Depois eu vou deixar os links aqui das questões na descrição, aí vocês fazem com calma. Mas eu só quero chamar a atenção de vocês agora pro que eu vejo que a banca está cobrando e a linha que ela está tomando. Vejam aqui, 2025, tá? PCDF, prova bem recente. Então ele queria botar um ponto aqui, né? Não dá. Não dá por quê? Porque se a gente lê essa frase, o renomado linguista tal e outros dois escreveram um artigo para o jornal tal em março de 2023, compartilhando sua visão sobre os avanços que vêm ocorrendo no campo da inteligência artificial. Tá. Não dá porque assim, ó, esse compartilhando ele tá ligado a essa outra parte. Aqui que é legal, a gente começa a perceber que o Sebrasf ele tá cobrando uma reescrita, né? Não, uma reescrita não, um ponto, né? Ele tá trabalhando aqui, mas não tá trabalhando a questão bem objetiva e não interpretativa, assim, um outro senso, né? Então aqui não dá porque essa é uma oração subordinada e aqui é a principal. Então ela, se você botar um ponto, interrompe, começaria algo novo. Então não tem como começar algo novo com compartilhando, não nesse texto aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. Então, o que que ela está cobrando aqui da gente? Botar um ponto, mas além do ponto, a gente tem que saber sobre orações subordinadas e coordenadas. Até estava dando uma olhada aqui no mapinha. É isso que a gente tem que dar uma olhada. O que que é subordinado? O que que é coordenado? Então, a coordenada teria essa independência, a subordinada não poderia ter esse ponto, né? Então, ó, a gente tem a substantiva, a adjetiva, a adverbial, e as coordenadas a gente tem as sindéticas e as sindéticas, né? Depois dê uma olhadinha com calma aqui nesse mapinha, eu achei ali na internet. E vamos para a próxima questão. A reescrita de frase de novo, olha só, 2025, PCDF de novo. Ele fala aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte: diferentemente de mecanismos de aplicativos como ChatGPT, tananana, aí ele fala assim, ó, é a mesma coisa que, ao contrário de mecanismos de aplicativos, tananana. Essa questão eu matei só no seguinte, que ao contrário não é a mesma coisa que diferente, né? Ou seja, quando tu fala assim, ó, diferentemente de mecanismos de aplicativo, eu tô falando que é diferente disso, acontece aquilo, né? E aqui tá falando assim, ó, ao contrário disso. É a mesma coisa eu falar diferente disso e ao contrário disso? Não, diferente não necessariamente precisa ser ao contrário. Então eu já matei a questão por aqui. Reescrita, mas trabalhando o sinônimo também, né? Vamos ver se o professor apontou alguma outra coisa aqui para nós. Eu agora lendo aqui o comentário do professor, percebi que existe outros pontos, né, a serem observados. Por exemplo, ela fala aqui sobre sentido explicativo, né, que aqui na primeira frase a gente tinha o vírgula que e depois a gente não tinha, né, ia direto para a frase aqui já, né, sem a vírgula, ó, aplicativos que, e aqui tem um pode funcionar e aqui um funciona, né, um dando possibilidade e o outro mais certeza. Beleza? Então, só para a gente ir pegando aí amanhã. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui eu achei muito boa também, olha só. Contudo, parece haver. Essa aqui eu até coloquei um shortzinho no YouTube, que é pra gente. A banca tá nessa pegada, tá? Entendam isso, ó.
Contudo, parece haver na literatura certo consenso de que tal pluralidade seria algo positivo, por possibilitar a adaptação do conceito a diferentes contextos culturais. Então aqui fala, né? Parece isso por causa disso, por causa daquilo, né? Aí ele quer saber assim, ó, posso tirar essa vírgula, né? Falar assim, ó, parece isso por causa disso. Eu posso falar isso direto, sem vírgula? Então, por isso que é importante saber. Aqui é interessante saber a sequência natural da frase, que é sujeito, verbo, complemento e advérbios. E entender que essa parte final aqui, ó, por causa disso, né? É um motivo, uma causa, né? Vamos dizer assim, né? Então, ela é um advérbio, né? Então, ela fica no final mesmo. E como ela já está no final, não precisa da vírgula, é opcional. Vamos ver se é isso que o professor falou. Como a gente viu aqui, ó, é causal, né? Então, se a gente tira a vírgula, tá tudo certo, é só um advérbio ali de causa, então não vai mudar nada. Agora, se tivesse sido locado, aí seria vírgula obrigatória, tá? Por exemplo, por possibilitar a adaptação do conceito de diferentes vírgula, parece haver. Por que que a gente inverteu a ordem, né? Então, muito interessante também essa pegada. Vamos para a próxima questão. Pontuação. Pontuação, eu fui bem mal. Vamos ver essa questão aqui. Eu errei quase todas, eu acho. Essa questão é interessante. Tu vê, a gente coloca aqui pontuação, mas ela cobra muito mais do que isso. Por exemplo, dado o sentido, ó, a questão fala, dado o sentido pejorativo atribuído no texto à expressão arena ambiental, seria adequado realçá-la por meio de aspas, né? Então, foi citado lá no meio do texto, em determinado momento, a arena ambiental, e falou que tem sentido pejorativo. Se eu não me engano, é errada, porque não tem sentido pejorativo. Não tem sentido pejorativo. Vamos dar uma olhada ali. A frase está aqui, ó. Vigorava, portanto, a compreensão de que assumir compromisso de cooperação na área ambiental implicaria o decréscimo de soberania nacional. Então, a arena ambiental aqui está no sentido de um local de discussões, né? Uma arena de discussões, de uma luta política ou de argumentos, alguma coisa assim. Vamos para a próxima questão. Agora, a gente está trabalhando pontuação, né? Olhem como o Sebrasp está cobrando pontuação. A eliminação da vírgula empregada após tal monta preservaria a correção e coesão textuais. Então, último período, segundo parágrafo. Último período, segundo parágrafo. Então, tem que estar aqui. Fala que tirar a vírgula de tal monta, né? Então, normalmente vírgula seguida de que, a gente vai entrar naquela explicativa e causal e restritiva, né? Explicativa e restritiva. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Daí fala, preservaria correção e coesão. E agora? São de tal monta que qualquer fórmula que sob são de tal monta que qualquer fórmula impusesse. Assim, ó, correção e coesão, eu acho que continua. A eliminação da vírgula preservaria a correção e coesão textuais. Eu acredito que sim. Muda o sentido, mas acho que a coesão aqui ainda continua. Vamos ver o que o professor falou. Era isso aí mesmo. Vamos dar uma olhada. O professor falou aqui mais sobre o fato de não prejudicar a coerência, a coesão, mas não falou do sentido. Vamos ver se alguém fala do sentido aqui. É, tem que ser estudado um pouco mais. Ainda em pontuação, vamos lá. A inserção de uma vírgula imediatamente após o termo de desenvolvimento prejudicaria a correção textual. Último período do segundo parágrafo. Então tem um, dois aqui, 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 aqui. Ele quer uma vírgula depois do desenvolvimento. Disse que ia ficar ruim para o texto, para a correção textual. Sob pretexto ecológico, que pusesse uma sistemática de consulta para objetos de desenvolvimento. Que qualquer fórmula que, sob o pretexto ecológico, impusesse uma sistemática de consulta para projetos de desenvolvimento, vírgula. Ah, não, aqui não pode ter uma vírgula, porque é o sujeito do verbo de ligação, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que prejudicaria a correção, sim. Vamos ver o que os especialistas falam. Bom, o professor chama atenção para algumas regras que não se pode usar vírgula. Vamos ver o que mais.
É realmente essa situação, né, do sujeito separado do verbo. Vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. No último período do texto, emprego da vírgula após os segmentos o que é e o que será, justifica-se por separar elementos de uma enumeração. Essa questão é uma pegadinha. Eu errei ela porque não prestei atenção direito. Não foi por falta de conhecimento, foi por afobação. Então ele fala sobre enumeração, no último período do texto, aqui. Embora possam descrever e prever o que é, o que foi e o que será, não são capazes de explicar o que não é e o que não poderia ser. Ele quer saber dessa vírgula e dessa. Essas duas. Percebam que essa é denumeração, mas essa não. Veja que essa vírgula é responsável por separar esse trecho desse. Então, embora isso, aquilo. E a vírgula para separar essas duas frações. Vamos para a próxima. Entramos em coerência, em 2025, TRF6. Então, essa questão é interessante, ela foi classificada como coerência, né? Mas ela fala que determinada oração tem sentido de opinião dos autores. Ou seja, escreveram ali um texto e pela forma de falar do autor do texto, a questão está dizendo que eles estão emitindo a opinião deles. Mas ela fala, e ela indica, né, o caso que isso acontece exatamente. Ela fala que, ó, foi empregado ali o geralmente, e isso denota totalidade. Então, eu fui na questão por conta do que, ó, geralmente e denota totalidade. Por que não, né? Se você lê aqui, ó, mas geralmente contém características típicas do meio digital. Geralmente, não tem nada a ver com totalidade. Totalidade é tudo, geralmente às vezes, ou, né, na maioria das vezes, melhor dizendo. Então, não. Aí pode pensar, tá, mas o geralmente é opinião? Né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas dá para resolver a questão sabendo que geralmente não denota totalidade. Vamos ver o que o professor falou. O professor não falou sobre a opinião, falou do geralmente também, como a gente tinha abordado. Vamos para 7 de 11, tá quase acabando, aguenta aí. Essa questão, se eu não me engano, ela é mais tranquila, tá? No primeiro parágrafo, referente da forma pronominal sua é justiça. Então, quer saber assim, tá? Sua está se referindo a quem? Vamos lá, primeiro parágrafo, vamos achar o sua. Ele fala qual é o período? No primeiro parágrafo. Vamos achar sua aqui. Suas e justiça restaurativa, né? Aqui, justiça. Aqui a gente tem mais um justiça restaurativa e sua aqui, né? Então, aqui, ó, facilitadores de justiça restaurativa, servidores públicos entusiastas da justiça restaurativa que buscam disseminar e fortalecer a sua implementação. A implementação da justiça restaurativa. Ele tá falando aqui, ó, todo texto aqui começa a falar sobre essa tal de justiça restaurativa, tá? Eu não vou divagar muito aqui sobre a cada questão, porque depois eu vou deixar o link do caderno e daí vocês leiam aí com mais calma, tá bom? Mas é só para a gente perceber o que está sendo cobrado. Estamos em coerência, coesão, tem tudo a ver com o pronome, né, que retoma, né? Então, às vezes é só fazer uma linguagem, uma leitura atenta no texto. Mais uma de coerência e coesão. O que está sendo cobrado aqui? Vamos ver. De novo, pessoal, por meio das quais faz referência ao quê? Quinto parágrafo, pronome relativo, por meio das quais. Vamos lá no quinto parágrafo, então. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Agora a gente tem que olhar o quê? Por meio das quais, referência a pequena quantidade de informação. Então, aqui fala assim, né? A mente humana pode funcionar com pequenas quantidades de informação, por meio das quais não busca inferir correlações
abruptas entre pontos, mas sim criar explicações. Então, esse por meio das quais? É por meio do quê? Por meio das pequenas quantidades de informação. Então, pronome relativo faz referência? Sim, é isso aí. Bora para a próxima. Percebam que a gente está estudando coerência e está caindo, né, aquela coisa de relação ali e tal, quem diz respeito ao quê. Essa é bem interessante, é bem tranquila, né? Não precisa nem, acho que ler muito. O tanto como, né? É empregado com ideia de adição. Então, a gente às vezes fala assim, ó, tanto isso como aquilo me ajudaram a conseguir. Então, eu quero dizer as duas coisas, né? Então, depois dá uma lidinha lá no texto, mas essa aqui é bem tranquila, né? 10 de 11. Vamos dar uma lida rápida aqui. Essa aqui eu acho que apareceu o gabarito, deixa eu ver. É de 2023, acho que a gente fez já logo no começo, né? Beleza, tranquilo. Essa aqui a gente já viu lá que muda se botasse em 2023 aqui, porque tem que trabalhar a questão das orações subordinadas e coordenadas. É bom dar uma olhada nisso até para entender por que que vai ou não vai vírgula. Última questão. Essa a gente já tinha feito, né? Repetiu também aqui. Diferentemente, ao contrário, a gente já tinha falado sobre ela. Bom, fechou, pessoal. Rapidinho, sei que até ficou longo o vídeo, mas a gente resolveu 11 questões dos primeiros tópicos que são mais cobrados. Vou ampliar aqui para vocês verem. Compreensão, interpretação, tipologia, a gente não viu, né? Eu peguei aqui do começo, né? Não, na verdade, agora que eu me liguei, eu tô falando errado aqui. Essa planilha, ela não tá em ordem de relevância, né? Então, esses assuntos são que a gente tem que estudar. E pelo caderno de tech a gente fez o índice de relevância, aquele caderno maior aqui. E a gente estudou alguns assuntos aqui do começo, reescrita, coerência e pontuação. Próxima passada a gente vai para concordância, conjunção e tipologia. Depois conjugação, crase e vai tocar o bonde. E assim a gente vai ver tudo. O próximo que eu vou fazer, daí eu vou procurar ir para outra disciplina. De repente aqui um inglês, fazer um inglês bem rapidinho, ver ali o que que a gente, né, umas poucas questões para ser um vídeo mais rápido, beleza? Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.